pensou ao mesmo tempo, o pastor está dando indireta, sabia? Sabia disso? E eu sei quem tem, eu sei. Deus me deu o dom, eu não vou expor. Amém, igreja? Aí todo mundo fica, o pastor está dando indireta? É que eu não gosto de ficar envergonhando ninguém. Amém, igreja? Se eu gostasse de fazer show, ia ser um espetáculo aqui. Mas eu não gosto. Eu gosto de pregar a palavra e você ouvir a palavra e obedecer. É disso que eu gosto. Glória a Deus. Tem pastor que gosta de fazer show. Um dia tu vai entender isso. Quando tu estiver cuidando das igrejas, tu vê um pastor fazendo show, já tem que cortar já. Não pode deixar. O apóstolo Paulo disse: aqueles que querem se demonstrar maiores, tem que cortar. Porque todos devem ser pequenos. Glória a Deus. É orar para perdoar. Porque se a pessoa está com mágoa, está se prejudicando sozinho. Quantas pessoas têm 40 anos com mágoa de alguém todo doente e travado? Eu não é? Eu não é? A maioria sai da igreja com mágoa, depois volta arrebentado. Não é assim que acontece? A verdade é essa. Eu não estou jogando direto para ninguém, nem lembrando do passado. A maioria não é só nessa igreja, não, é em várias. Sai com mágoa. É ou não é? Por cima da carne seca. A melhor coisa é jogar a mágoa para o inferno, que a mágoa, o lugar dela é lá. E viver puro na presença de Deus. Amém, igreja? Falar uma coisa para você, eu nasci para viver livre, sabia? Deus me fez para ser livre. Eu não aceito mais esse negócio, não. Voltar aos velhos rudimentos, está amarrado em nome de Jesus. Não é verdade? Tem pessoas que você não pode falar nada. Eu não sei nem fazer mais isso. Tem pessoas que só falam um negocinho assim, ou não é? Você já percebeu isso? Sabe o que? Isso é coração sujo. Dá um negócio, meu espírito fica pesado. Mas eu tenho que me controlar. Porque tudo que fala hoje em dia, porque quando a pessoa está com mágoa, ela joga em você. Você entende ou não? Toda a responsabilidade joga em você. Tipo, você vai falar, você sai por ruim, então é melhor não falar nada. Melhor deixar se limpar sozinho, não é verdade? Já percebeu quando você foi dar um conselho para alguém com mágoa, piorou o negócio? É ou não é? Ela tinha mágoa de um, aí fica mágoa daquele e de tu também. Tem que orar para que Deus perdoe, limpe, né? Não, e ela se limpe, ele se limpe também, não é verdade? Glória a Deus. Eu vou falar uma coisa, eu pensava que era... Eu pensava antigamente, né? Que as pessoas respeitavam mais pastor, sabe? Mas eu vejo que as pessoas têm muita mágoa de pastor. Porque não é elas, é o diabo. Qualquer coisa, mesmo se falar da obra, fica com raiva do pastor. O engraçado é que você trabalha num supermercado, ou você é dono de uma loja, o cliente muitas das vezes é arrogante, é ignorante, e você, não senhor, o senhor tem razão, é assim ou não é? Mas na obra de Deus, você entende o que o pastor está pregando? Tipo, quem já trabalhou fora entende o que o pastor está pregando. Um vendedor para vender, não é? Tratam ele mal, é assim ou não é? Ele, não senhor, tal, o senhor tem razão, vou mudar, tal. É assim ou não é? Interessado no quê? Você não sabe o que eu passo. Porque Deus mostra uma coisa para mim, e o diabo quer me oprimir para me ficar quieto. Eu não vou ficar não. Pode explodir o mundo, eu vou falar. Porque o diabo quer me oprimir. Você não imagina o que eu passo. Você nem imagina. Quer oprimir, quer escravizar, para mim não ter coragem de falar das coisas que precisam ser consertadas na obra de Deus ou não. Quem compreende? Até uma foto que está no grupo dos guerreiros da fé. Tem quanto tempo essa foto? Tem uma foto do ano passado lá. E na hora que fala pode dar até uma contenda. Tem gente que não está nem mais no meio de nós. Já foi, já voltou e a foto está mesmo ainda. Você não sabe como é difícil isso aí.
Mas eu quero que o inferno se exploda. Eu vou glorificar o nome de Jesus. Quero nem saber. Vou ficar quieto? Não, tem que falar. Amém, obreiros? Então os obreiros também têm que ficar de olho. Sabe por que eu estou ficando indignado, igreja? Eu vou me abrir hoje. Está gravando? Deixa gravando. Sabe por quê? Porque só muda alguma coisa se o pastor falar. Está errado isso aí. A obra é de Deus, todo mundo é cooperador. Que negócio é esse? Uma foto, o pastor tem que falar. E não sei o que, tem que falar. E não sei. Que negócio é esse? Eu sou o dono da obra? A obra é de Deus, rapaz. Será que só eu que vejo erro? Daqui a pouco, por isso todo mundo me acha chato. Muitas das vezes por causa disso. Só eu que enxergo? Então ninguém enxerga? Que negócio é esse? Quantos olhos tem aqui? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Eu nem vou contar mais. Porque só eu que vou enxergar. Tem coisa errada. E depois que eu falo, fica tudo contra mim. É difícil isso aí. Diante de Deus eu estou falando isso. Eu falo rindo assim, mas você não sabe a angústia. Sabe, não estou de explodir, tem hora, sabe? Mas Deus me dá o domínio. É verdade. Você não imagina o que o diabo vem me perturbando. Mas tem que manter o domínio. Porque uma foto, você todo dia abre a foto dos guerreiros da fé. Amém, toda a fé, glória a Deus. Mas a mesma foto já tem um ano. A do obreiro eu que tenho que falar para mudar. Eu tenho que falar para tirar foto. Tudo é eu. Que negócio é esse, igreja? Que cooperação é essa? Se é cooperador, todos têm que cooperar. Não é isso que a Bíblia ensina? É ou não é? Não é só eu que coopero, não. Todos têm que cooperar junto. Glória a Deus. Mas pode sentar aí, em nome de Jesus. É porque Deus que dá o domínio. Porque senão já tinha acabado tudo. Já tinha explodido já. Porque Deus que dá o domínio. É isso que o diabo quer. Carregar o pastor, sobrecarregar, deixar o pastor nervoso mesmo. Usa até quem está do lado, muitas das vezes. Pastor que não tivesse a misericórdia de Deus na vida dele, não, para ver, já tinha acabado tudo. Já tinha sido destruído tudo mesmo. É o amor de Deus mesmo na nossa vida. Amém? Põe Tiago 4, por gentileza. Caiu ali? A internet? Tiago 4. Coloque a mão no alto da Bíblia, por gentileza. Igreja, antes de pôr a mão no alto da Bíblia, quem compreendeu o que o pastor falou aí? Eu também sou ser humano, viu? Não fica achando que o pastor é super-herói, não. O pastor também é o quê? O pastor também é ser humano. É carne também. É mortal. Não adianta jogar tudo para o pastor, achando que o pastor vai suportar, que o pastor não suporta nada. Eu sou servo de Jesus também. Igual você. Grande é quem eu ensino aqui. Não é verdade? Não é isso que eu ensino? Então comece a abrir os olhos aí, pelo amor de Deus. Comece a abrir os olhos. Em nome de Jesus. Amém? Isso é fora quando eu estou aqui no altar. O obreiro José Paulo vê. Eu tenho que parar às vezes a oração. E não pode falar e tem que estar dando toque, ninguém entende. E tem coisa que é muito simples de entender, muito fácil de distinguir. É só você abrir o olho e olhar para a lateral, que é amplo, para você ver o que tem que ser consertado. Caiu a internet, arruma, né? E outras coisas demais, glória a Deus. Amém, igreja? Às vezes até uma porta para abrir, ninguém vê. Eu tenho que estar falando daqui, não pode. Coisa simples, não é verdade? Isso é tudo isso que o diabo faz para tirar eu do espírito, para não pregar. Mas ele caiu do cavalo que eu vou pregar em nome de Jesus. Vou pregar assim, acabou. Amém? Diga graças a Deus. Coloca a mão no alto da Bíblia.
Senhor, em nome de Jesus, Pai amado e querido Deus, abençoa, meu Deus, em nome de Jesus, as nossas vidas, Senhor. Senhor, grande é o Senhor, poderoso é o Senhor. E aqui nós somos servos, Senhor. O Senhor disse servir uns aos outros. Mas a verdade é, meu Deus, que o diabo, ele quer contaminar o coração das pessoas, para que a obra do Senhor seja feita de qualquer maneira, relaxadamente. Mas isso não vai acontecer, porque o Senhor disse, o Senhor deu ordem. Maldito é aquele que faz a obra de Deus relaxadamente. Aquele que põe a mão no arado não pode olhar para trás. Meu Deus, dai-nos força, dai-nos sabedoria. Pai, tudo é do Senhor. Faça nascer no coração de todos, meu Deus, o zelo. Forme um exército para viver segundo a tua vontade, Senhor, segundo o teu querer, para que muitas almas sejam ganhas, porque não tem sido fácil, Senhor. Tem momentos que eu estou machucado mesmo, ferido. Tem momentos que a gente também mostra a nossa insignificância terrena, sabe, Senhor? Se não fosse as tuas misericórdias, meu Deus, o único motivo de estarmos de pé é a tua misericórdia, não há outro. Não há outra situação. Pai, nos abençoa com a tua palavra, e que todos sejam abençoados em nome de Jesus Cristo. Digo amém. Diga graças a Deus. Glória a Deus. A origem das contendas. Amém? A origem do quê? Vamos descobrir de onde vem as contendas. Quem quer descobrir isso aí? Tem gente que eu quero descobrir, que agora eu acerto ele. Não é isso não. Você vai descobrir para eliminar o mal. Glória a Deus. Amém? O mal, ele tem que ser descoberto para ser eliminado, não é verdade, igreja? Deus não instituiu os médicos na terra? Sim ou não? Tem pessoas que têm uma tontura, aí vai no médico. Chega no médico lá, na hora que faz os exames, descobre que a pressão estava como? E já fica internado. Aí o médico fala: se você não tivesse sentido tontura, você poderia vir a óbito, porque não daria tempo de chegar no hospital, não é verdade? O mal foi eliminado por quê? Porque foi descoberto. Então tem que ser descoberto também a origem do quê? A origem do quê? Das contendas. Tudo tem uma origem. A origem é onde nasce aquilo. Aonde tem fumaça, tem fogo. Amém, igreja? De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde procede guerras e contendas que há entre vós? De onde? Senão dos prazeres que militam na vossa. Eita lasqueira. Essa aí foi profunda, foi ou não foi? Onde é a origem da contenda? No meio dos obreiros tem contenda não, tem? Tem não, tá amarrado, né? Se tiver, já sabe de onde vem, né, missionária? Então tem cateta, hein? Aí o pastor fala: não vou pregar a voz como espirituais. Ele fica: esse pastor acha que é quem? Se está tendo contenda, está vindo da onde? Da carne. É carne. É a origem. Quem já teve um CD original? Rapaz, isso era na minha época. Levanta a mão, viu? A senhora é dessa época. Levanta a mão. O senhor também, viu? Levanta a mão, a senhora é dessa época. Está achando que é esconder a idade aqui? Viva na verdade. Obreiro silêncio também. Obreiro crente também. Só eu que fico falando que só eu da época do CD, rapaz. Quem é da época do CD aqui? Se investar um CD da época do videocassete, fica aí. Ah, rapaz. Você lembra que o CD tinha o original? Sim ou não?
O original fazia quantas cópias? Então, da onde sai aquela origem? Não é verdade? Pode acontecer muitas outras cópias ruins. A carne é uma desgraça na vida das pessoas. A Bíblia diz: nunca faça a vontade da carne. Ela ensina isso. Tem gente que fala assim, não, que vai dar um conselho para alguém. Ah, você pecou porque eu entendo, você é isso, você é aquilo. Não, pecou porque fez a vontade da carne. Você está entendendo o que o pastor está pregando? Está entendendo ou não? O marido vai trair a mulher. Aí ele vai tomar um conselho de um pastor, de um obreiro. Aí ele fala: minha mulher é uma peste. Aí o obreiro: então foi por isso que você traiu ela. É assim ou não é que eles falam? Um exemplo, um obreiro, um pastor, não é? Está errado. Nunca faça o quê? A vontade da carne. Nunca faça. Não existe motivo na terra para você fazer a vontade da carne. Existe motivo de sobra para você fazer a vontade do Espírito. É ou não é, igreja? Existe motivo e sobra motivo para você obedecer a palavra de Deus. As contendas, ela procede da onde? Da carne. Vou dar um exemplo. O obreiro José Paulo, ele trabalha na parte da evangelização, reunindo os obreiros. Ele tem um ano sem evangelizar. Aí Deus me mostra: ô irmão, tem um ano sem evangelizar, rapaz? Verdade, pastor. Aí eu falo: vai evangelizar amanhã. Aí já fica: Sim, senhor, pastor. assim não, tu tem que ficar bravo. Ah, meu Deus. Jesus. Isso procede de onde? Nasceu o que aí já? Uma contenda. Uma coisa que está notória. É um ano sem evangelizar. Um exemplo, ele evangeliza sempre. Aí o pastor vai falar: de onde está saindo essa origem da contenda? De onde é? Aí eu sou errado nos olhos humanos. Queria que eu deixasse ali um ano sem evangelizar, que não mudaria em nada, continuaria do mesmo jeito. Você está entendendo ou não? É assim que o inimigo quer oprimir. E como o diabo fala: você não gosta de contenda, você tem que deixar para lá. Você entende não? Você serve a Deus. Eu fico confuso, você entende? Ele fica oprimindo ainda. Vai te tratar mal, você tem que suportar mesmo. Não fala mais não. Cair, eles não querem nada. O diabo fica assim. Eles não querem nada não. Você fica se matando. Mas nós somos espírito. O espírito é forte. O espírito é forte. Tem que tomar cuidado. Porque às vezes, inconscientemente, até a sua própria mãe se levanta. É inconscientemente. Quando Pedro falou para Jesus: o Senhor não vai morrer naquela cruz não. Isso aí, o Senhor não vai passar por isso não. Foi isso ou não foi? Coloca lá. Jesus abençoou Pedro, rapaz. Deu uma chave para Pedro. Falou: Pedro, a igreja está com você agora. Sobre essa rocha eu edifico a igreja. Toma a chave aqui, Pedro. O que você ligar na terra. E Pedro, inconscientemente, o que é que ele queria ligar no céu? Falando que Jesus não precisava morrer na onde? Na cruz. Pedro colocou a igreja inteira em risco. Até no dia de hoje. Você entende que o pastor está pregando? Mas você acha que Pedro queria falar aquilo? Lógico que não. Pedro, ele queria o bem de Jesus. Mas agiu na onde? De boas intenções o inferno está cheio. Eu já ouvi esse ditado. Quem lembra disso aí? Quem já ouviu esse ditado? De boas intenções o inferno está o quê? Foi roubar por quê, fulano? É porque eu estava precisando comer. A intenção era boa, né? Mas roubou. Não é verdade?
Então, de boas intenções, o que é que está enchendo? O inferno. Então, não durma, porque o inimigo, ele vai querer oprimir você. Às vezes você vai ver algo na obra de Deus e você vai ficar oprimido para poder resolver aquilo, ou levar para alguém que resolva, com medo daquela pessoa ficar com mágoa de você, com medo da pessoa ficar com raivinha de você, com medo de tramar contra você. É assim ou não é? Se quiser vir com contenda, que venha, porque eu sei que aí é carne mesmo sendo inconsciente. Amém, igreja? Glória a Deus. Aí Pedro disse: não, mestre, o senhor não vai morrer desse jeito não. Olha lá, cadê? E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. O que é que Pedro fez com Jesus? Reprovou quem? Ih, rapaz, aí tinha alguém aí por trás, hein? Queria reprovar quem? Ah, quantas vezes já fui reprovado? Por vocês ou por outros, né? Quantas vezes você comentando: eu não concordo com isso, eu não concordo com aquilo. Cuidado, ao Pedro ali, você viu? O único que quer reprovar a obra de Deus é o capeta. E ele faz você achar que você está certo. Ó Pedro lá, ó. Olha lá. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. Igreja, quem criou todas as coisas? Inclusive Pedro, não foi? O pedaço de barro queria reprovar a obra do oleiro, inconscientemente. Falar uma coisa para você: até a gente vê pessoas nascendo do Espírito, a gente sofre dor de parto todo dia. Todo dia. Porque na mente humana todos são cheios do Espírito, não é verdade? Mas vive reprovando o pastor, a autoridade legal que Deus colocou aqui na terra para abençoar você, com unção eclesiástica. Mas eu vou falar o que? Se reprovar até Jesus, Pedro, da ignorância. Olha lá. E Jesus estava falando da obra de Deus. Vai acontecer isso, Pedro. Olha lá, ó. Coloca lá no 21. Ó. Desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciões. Amém? Jesus falou: vou para Jerusalém, vou sofrer muitos males dos anciões, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e o quê? E ressuscitado. Essa obra era de quem? De Deus. Já estava no céu escrito isso, mas Pedro não concordou. Pedro o quê? E reprovou. Olha Pedro aí, rapaz. Este era mais enjoado que eu ainda. Reprovou a obra de Jesus. É difícil, né? É ou não é? E chamou de canto e começou a reprovar Jesus lá. Às vezes Jesus está falando na minha boca e você está reprovando Jesus, sabia? É verdade. É só você ver os frutos. Se é preocupação com a obra de Deus, com a alma, para ganhar a alma, é o Espírito Santo falando. Se você reprova, é porque você está agindo no meio das contendas que vem da onde? Da carne. Não pode deixar isso acontecer. Tem que se ajuntar. Fala: não, pastor, vamos ganhar a alma mesmo. Sim ou não? Nós somos chamados para quê? Para ganhar almas. Amém? Continua a palavra.
E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá. Rapaz, Jesus já estava caminhando, ele voltou, ó. Mas Jesus, voltando-se, disse a quem? A Pedro: arreda. Satã é julgador, acusador. Satanás. Tu és para mim. Porque queria parar o quê? Porque não cogitas das coisas de Deus. E sim, não cogita do alto. Não está pensando nas coisas do alto, mas sim nada aqui da terra. Não é que os homens pensam. Aí Jesus viu que Pedro ali estava inconsciente. Por ele cogitar das coisas da terra, o diabo usou a boca de Pedro para tentar parar a obra de Deus. Isso aí pode acontecer com qualquer um, se não vigiar. Só basta cogitar as coisas dos homens, as coisas da terra. Começou a cogitar as coisas da terra, você começa a reprovar a obra de Deus automaticamente. Mas Jesus, vendo o que estava por trás, demonstrou ali e revelou para os discípulos. Porque alguns discípulos não entenderam porque Jesus voltou para repreender Pedro. Aí Jesus falou: arreda-te. Para os discípulos saberem que quem estava falando a boca de Pedro era quem? Porque Pedro agiu na carne. Por isso eu sou assim, osso duro de roer. Deus me colocou desse jeito, sabia? É. Porque se eu dependesse de opinião para fazer alguma coisa na obra de Deus, já estava tudo acabado. Dependa de fé. Amém, igreja? Porque é difícil. Às vezes eu me sinto um com... Sabe quando é todos contra um? Às vezes a gente procura, né? Para se aliar. E às vezes não tem. E às vezes tem, na hora que procura não tem também. É, eu sei ou não é? Porque às vezes é bom ter pessoas próximas que dividem o fardo, não é verdade, igreja? Tira a sobrecarga, não é verdade? Fica ligado nas coisas, se preocupa, né? Quanto mais... Quando você se preocupa com a obra de Deus e quer que a palavra de Deus se cumpra na vida do povo, você passa uma amargura danada. Passa. Porque às vezes você quer, mas às vezes a pessoa que está ouvindo não quer. Às vezes você quer que a pessoa tenha um rosto limpo, porque a mágoa ela transparece para o rosto. Sabia disso não? A mágoa ela sobe para o rosto. Deus já me deu o dom para ver o rosto de mágoa, o rosto de cansado, o rosto de triste, o rosto de feliz. E eu aprendi numa palavra: um coração alegre formoseia. É simples assim. Você entende o que o pastor está pregando? Então Pedro começou a reprovar a obra de Deus. E Jesus disse: apartai de mim. E disse: você para mim é uma pedra de tropeço. Mas ele não estava falando para Pedro, não, estava falando para o diabo. Mas Pedro na carne achou que era com ele, entendeu não? É? Porque quando a pessoa está na carne, você está me chamando de demoniado, não sei o quê. Jogou praga em mim, pastor, que negócio é esse? É assim ou não é?
Porque está na onde? Por isso está sustindo ali o quê? Uma contenda. Porque você lutar com o carnal é contenda toda hora. Não entende? Olha o jeito que você falou comigo, olha o jeito que Jesus falou com Pedro. Sim ou não? Ou você quer que eu veja você querendo parar a obra de Deus? Ô filhinho, faz isso mais não, meu neguinho, tá? Bichinho bonitinho. Dorme no culto mais não, tá, nenê? Tá bom? Aí já manifestou, cuidado. Tá bravo por quê, meu filho? Você é tão bonzinho, faz isso mais não. Bilu, bilu. É assim, é? Me mostra na Bíblia que é assim. Você que não tem que dar lugar para o diabo para não ser repreendido. A Bíblia diz que nós temos que ser irrepreensíveis. Tá ou não tá assim? Faz o errado na hora que é repreendida. Quem já viu um crocodilo na lagoa? No rio do Nilo? O crocodilo, rapaz, você vê a cara que ele fica? E ele come a presa chorando. Lágrimas de quê? O pecado já está na porta. Cumpre a nós dominá-lo e jogá-lo para fora. Você tem que ver quem lhe disciplinou, da maneira que lhe disciplinou, se tem autoridade para disciplinar. É isso que você tem que ver. Se é para o bem, se é para o mal. Você tem que enxergar o fruto. Não é do jeitinho, bajulaçãozinha não, que vai dizer que a pessoa gosta de você ou não. É melhor a verdade do amigo do que os beijos falsos do inimigo. Lá em Provérbios fala que você deve procurar amigos que não te aprovem tudo, mas que te repreenda. Mas hoje em dia aprender uma educação aqui, ainda mais no Brasil, disciplina, né? Das lideranças lá de cima, né? O amor, entre aspas, fala que o amor venceu. O único amor que venceu foi de Jesus. Esse amor deles aí está derrotado. O de Jesus que venceu, não é verdade, igreja? Então você vê que Pedro, na insignificância dele, quis reprovar a obra de Deus. E teve outro também que quis reprovar Filipe, lá em João 14, né? Mostra-nos o Pai. E o quê? E de onde está surgindo essas contendas? Da onde é a origem? Quando alguém começa a dar dor de cabeça dentro da igreja, de onde está surgindo isso aí? A contenda, de onde é? Onde é a origem? Mas porque fala, é que eu estou triste, é que eu estou cansado, é que eu estou trabalhando demais, é que eu não tenho férias. A origem não é essa não. A origem é de ordem carnal. Chega na igreja 7 horas. Aí chega 7h20 e ainda fica bravo quando o pastor fala. De onde está surgindo essa contenda? Da onde é? É da carne. Não tenha medo de falar. Você vê que vocês ficam oprimidos com medo de falar? Eu não estou nem aí para o que pensam de mim. Eu não sou melhor que ninguém. Eu estou aqui para servir você também, não é verdade, igreja? Sim ou não? Todo tipo de contenda surge da origem do quê? Filipe levantou uma contenda ali, não levantou? Mostra-nos o Pai, não foi? Olha lá. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai. Ele colocou Jesus numa posição que Jesus nunca vai chegar lá. Você entende o que o pastor está pregando? Ele quis rebaixar o ministério de Jesus.
Você acha que não vão querer rebaixar o meu, não? Você acha que não? Mas quem fica rebaixado é quem tenta rebaixar. Porque enquanto eu estiver servindo o meu Deus com muito amor, fé e esperança, Ele me levanta. Então sempre vai aparecer um para tentar rebaixar. Sempre vai aparecer um falando, isso para mim já basta. Não foi isso que Filipe disse? E Jesus disse, Filipe, quanto tempo você está comigo? Olha lá. Disse-lhe Jesus, Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tendes conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu? Mostra-nos o Pai. Você vê que quando a pessoa ela não está vigiando, a carne vai falar mais alto que o espírito, em toda circunstância da vida dela. E não adianta convencer que está errado não, que dá mais contenda. Sabia disso? Eu não tento convencer mais não. De vez em quando eu tento um pouquinho, depois eu paro, porque eu sei que vai dar contenda. Aí falando, não disse isso, e começa. É assim ou não é? Se eu e você caminharmos no Espírito, nós vamos ser vitoriosos. As contendas vão embora, as brigas vão embora, você fica feliz. Quer ver como você consegue perceber se você está bem espiritualmente ou não? Quando alguém fala algo para você, se você já não gostou, já começa a criar aquela mágoa, já mostra que você não está bem espiritualmente. O diabo vai falar de tudo para você pensar que isso é normal, mas não é normal. Você pode sentir ira no momento. No momento você fica irado, tal, mas depois você ora e esquece. Uma pessoa fica ali remoendo. E se tu não falar com ela, ela não fala com tu mais não. Tem casal assim dentro de uma igreja. Sabia disso não? Se o homem não falar, ou a mulher não falar, nenhum fala dentro de casa mais. E não foi por causa de uma traição. É. Às vezes pode ser até mesmo que é da obra de Deus. Pode acontecer isso. O único que não quer que a obra de Deus cresça é o diabo. Então ele vai querer tocar no casamento seu, no meu, de qualquer um, para causar divisão. Você entende o que o pastor está pregando? Aí a esposa vai falar para você, arruma essa gravata, rapaz, vai para a igreja bonitinha você. Se a gente que fala comigo, sua peste. Aí o diabo, tu vai deixar ela falar assim com tu, né? É verdade. Para quê? Para causar separação, pedra de tropeço. Então você tem que ser inteligente. Você fica fervendo por dentro, mas bebe um copo de água gelada. Vá para a garagem, vai ajoelhar, orar em algum canto. Não bata de frente não. O único que tinha essa autoridade para bater de frente é Jesus. Porque Jesus já via perfeitamente ali. E quando Jesus fala, o fogo desce. Na hora que Jesus falou o mal ali, ó. Amém, igreja? Mas o que é que acontece no dia de hoje? A origem de nossos pais era as primeiras linhagens. Sim ou não? Por que não tinha contenda? Naquele tempo não tinha muita contenda, era bem menor que hoje. Porque Deus ensinou o povo de uma maneira tão abençoada, o povo guardou os mandamentos, tudo certinho. Mas por ter muitas cópias, cada dia vai ficando mais fraca, a tinta vai acabando, entendeu não? Você lembra de Abraão? Abraão tinha os servos dele, a esposa tinha ou não tinha? A esposa de Abraão chamava Abraão de quê mesmo? De Senhor. De Senhor. A esposa tratava o marido com respeito. A mulher tem que tratar o marido com respeito também. Primeira coisa que começa a causar contenda dentro de uma casa é quando a mulher não respeita o seu marido.
Ela fala como se estivesse falando com o moleque. Isso dá uma contenda danada. Aí o diabo vai falar para você: tá vendo? Dá uma na orelha dela. Não é isso que o diabo fala? Ah, vai mentir. O diabo fala isso mesmo. E fala na orelha da mulher também. Você lava a louça, faz tudo dentro dessa casa e não reconhece. Põe chumbinho para ele. O diabo fala mesmo, vai dizer que não fala. Eu não sou hipócrita não, tem que falar a verdade mesmo. Não é isso que fala não? Errais porque não observais as escrituras. Observe as escrituras. Observe, igreja. Deus me deu uma autoridade para cuidar de vocês e de outras pessoas, mas eu não usurpo dela. Você já percebeu isso? Da maneira que eu trato a todos, você nunca percebeu não? Vê se eu disfarço de alguém, eu converso com criancinha, chega um bêbado, eu converso, já percebeu não? Com adultos. Aí disso eu sou taxado como arrogante e um monte de coisa. Agora se eu usurpasse mesmo da autoridade que Deus me deu, aí você ia ver o que era arrogante. Mas você não entende. Não é arrogante, isso é carne. Que vocês não querem alguém que ama muitas das vezes. Quer alguém que bajule. E comigo você não vai achar isso. Você vai achar a palavra de Deus. Por isso aqui é o Espírito Santo mesmo, né? As crianças, né? Eu nunca dei uma bala para elas, mas vem aqui me abraçar e me beijar. É ou não é? Para mostrar que é o Espírito de Deus. Então não tem essa. Uma criança jamais vai querer parar a obra de Deus, porque ela não vive na carne. A criança ela é limpa, ela é pura. Glória a Deus. Você fala para a criança: senta, sai daqui. Ele é uma criança. Filhinho, senta ali naquele fundo lá, por gentileza. A criança vai assim, ó, correndo, ó. Olha lá como é que vai, ó. Eita Deus. Criança é assim, não é verdade? Agora um que está carnal. Agora tem que imitar um carnal. Eu sei que você não é, mas imita. É difícil imitar esse tipo de coisa, mas faz uma força aí. Fica paradinho primeiro. Filho, por gentileza, em nome do Senhor Jesus, senta aqui, por favor. Olha lá, ó. Olha como é que é o carnal, como é que é, tá vendo lá? Olha lá. Tá vendo? Aí mata o pastor de raiva para depois vir, entendeu não? Aí, ei rapaz, isso aí tá com capeta mesmo, viu? Aí vai beber a água. É isso aí, para ver, igreja? É assim ou não é? De onde está saindo a origem da contenda aí? De onde é? Da onde é? Custa vir? Eu não sou autoridade aqui que Deus me colocou? Sim ou não? Eu estou humilhando ele e pediu para sentar aqui? Vai o carnal, que humilhação. Nunca passei por isso. É ou não é? Hoje é dia de mudar essa história em nome de Jesus. É ou não é? Então, igreja, coloca aí novamente, Tiago. Vamos lá que já é 8h40, passa rápido, hein? De onde procedem guerras? De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde? Se não dos prazeres que militam na vossa carne. Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes, porque não pedis, pedis e não recebeis, porque pedes mal, para esbanjares
em vossos prazeres, infiéis. Não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de quem? Então quem está com amizade com a carne é inimiga de quem? Então como é que vai caber dentro da igreja? Não cabe. Não vai caber, porque a igreja é totalmente espiritual. A igreja é totalmente o quê? A pessoa que está caminhando na carne, ela vai ficar tonta, cambaleando, você entende ou não? Duvidando de tudo, reclamando de tudo, como se estivesse em outro planeta, você entende? Não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? E não é que eu sou chato, fico cobrando tudo não, eu só falo o que Deus me mostra. Você já percebeu isso? Tem coisa que demora 2 anos, 3 anos, pessoal, por que agora? Porque Deus mostrou. Quem já viu isso acontecer aqui? Várias vezes, não é verdade? Mas quem é carnal não entende. Não entende. É difícil. Esse mundo aqui já deu o que tinha que dar. E isso aí, meus irmãos, eu e você temos que vigiar todo o tempo, que às vezes até o próprio irmão de dentro da sua casa, a própria irmã, o seu pai ou a sua mãe, ou meu pai ou minha mãe, ou o irmão ou a irmã, a Bíblia diz que não deve confiar nem naquela que deita sobre o seu peito. Não está escrito isso? Tá ou não está? Quer dizer o quê? Que a sua confiança totalmente tem que estar em quem? Porque um deslize, aquela pessoa pode ser o seu inimigo para te derrubar. Está na Bíblia. O amigo também. Você que bate no peito e fala, meu amigo é isso, meu amigo é aquilo. Cuidado, que um deslize dele, ele pode jogar você no buraco também. Você tem que estar firme com quem? Porque se estiver ligado nas coisas de Deus, você nunca vai cair. Conseguiu achar? A Bíblia diz que andam armando rede, caçando os inocentes, os que guardam a palavra de Deus, armando tucaia, arapuca. A verdade anda cambaleando. Os juízes se corrompem. Os juízes aceitam suborno. Aqueles que querem andar na verdade nos dias de hoje estão sendo perseguidos de uma maneira tão grande, você nem imagina. Você nem imagina. Eu percebo o jeito que as pessoas me olham lá fora, eu sei tudo. Deus me mostra. Eu mostro para o evangelista Neymar. Hoje tinha uma turminha lá, não tinha? Quando eu cheguei, o que é que aconteceu? Eles ficam tentando derrubar a gente. E não é porque eles querem, muitas das vezes, é inconsciente. Porque a carne também fala. Assim como o Espírito fala, a carne também. A carne não fala, ela grita, né? Não é verdade? A carne, ela grita. A carne também tem vida, quem saber disso? Tem vida. Por que tem que matar a carne? Então pronto. Glória a Deus. Porque se não vigiar, ela domina você. Domina eu, domina qualquer um. O apóstolo Paulo falou: aquilo que eu quero fazer eu não faço bem. E o mal que eu não quero, esse eu faço. Não é isso que o apóstolo Paulo disse? E olha que é o apóstolo Paulo, não é pastor Hélio, nem obreiro José Paulo, não. É o apóstolo Paulo. Então tem que vigiar, amém, igreja? Porque todos nós somos pequenos e necessitamos do amor de Deus. Coloca lá a palavra, lá, por gentileza. Está no livro de Miqueias, o quê? Miqueias 6:5. Vamos voltar. Hoje eu estou sem pressa. Quem está com pressa aí? Ninguém? Então não dá nem para brincar.
vamos voltar lá do comecinho. Quero bem do comecinho. Para chegar nessa parte aí, ó. Bem Isso. Ai de mim. Ó o relato desse homem. Porque estou como quando são colhidas as frutas do verão, como os rasbiscos da vítima. Quem já colheu fruta no verão? Quem já colheu? Ela derrete na mão, ela estoura. Você tem que esperar um momento fresco para ela. É ou não é? Ele está igual aquelas frutas colhidas no verão, machucado. Pode ver que a fruta no verão, quando ela cai, machuca. Isso é um profeta que está falando isso. Porque ele percebia o que estava em volta dele. Como os rabiscos da vítima. Não há cacho de uva para chupar, nem figos temporãos que a minha alma deseja. A tristeza dele, a angústia. Pereceu da terra o piedoso, e não há entre os homens um que seja reto. Todos espreitam para derramarem sangue, cada um caça seu irmão com rede. Tem momento que a gente se sente assim, sabia? E não adianta eu passar para outras pessoas, porque você não vai saber esse sentimento. Você entende o que o pastor está pregando? Continua aí, ó. As suas mãos estão sobre o mal e o fazem diligentemente. O príncipe exige condenação, o juiz aceita suborno. O grande fala dos maus desejos de sua alma, e assim todos eles juntamente urdem a trama. Todos eles juntamente urdem a trama. O melhor deles é como um espinheiro. Você já conseguiu entrar no espinheiro sem levar nenhum espinho? Sem ser cutucado? Passar no espinheiro para não levar nem pelo menos um cutucão? É assim que nós somos, no meio de um espinheiro, muitas das vezes. Sempre tem alguém querendo nos cutucar e nos machucar, tirar um pouquinho de sangue. E o espinho é danado, não de baixo sai o sangue. Ele não mata de uma vez, mas onde ele bate, ele vai machucar. Então na terra, os dias de hoje está assim. É só você ver o Brasil como é que está. O erro do ex-presidente foi confiar na justiça. Ele tinha que confiar na justiça de Deus. Quem está compreendendo o que o pastor está pregando? Tem que confiar na justiça de Deus, não é dos homens, não. Foi confiar na justiça dos homens, agora o negócio está feio, não é verdade? Mas Deus é grande. O príncipe é o que cuida do país, o presidente, ele exige a condenação. O juiz aceita o quê? Suborno. Glória a Deus. Eu não estou dizendo que o príncipe daqui está aceitando o suborno ou exigindo a condenação. O que está dizendo é a Bíblia. Não é verdade? Agora, se ele exige suborno ou não, o problema é dele. Glória a Deus. Mas o que a Bíblia está dizendo, o príncipe, coloca lá novamente. Nós vivemos assim, o príncipe exige o quê? Condenação. O juiz aceita suborno. O grande fala dos seus maus desejos. Está vendo? Os grandes é os governantes. Fala dos seus maus abertamente. Então os profetas, o povo de Deus, vivendo num lugar assim, como é que eles se sentem? Machucados, não é verdade, igreja? Traídos, não é verdade?
Sim ou não? Continuando. O grande fala dos maus desejos de sua alma, e assim todos eles juntamente urdem a trama. O melhor deles é como um espinheiro, o mais reto é pior do que uma sebe de espinhos. É chegado o dia anunciado por tuas sentinelas, o dia do teu castigo. Aí está a confusão deles. Não creiais no amigo, nem confieis no companheiro. Guarda a porta de tua boca aquela que recrina sobre o teu peito, porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a mãe, a nora contra a sogra. Os inimigos do homem são os da sua própria casa. É o irmão caçando o outro, um querendo destruir o outro. E às vezes nós estamos como o caju colhido no calor, no verão, machucados. A Bíblia diz que não é para crer no amigo, no companheiro, não. Você tem que crer no Deus Todo-Poderoso e estar pronto para fazer a obra de Deus, fazer o bem, amá-lo de todo o coração e jamais reprovar o homem de Deus. Nunca você deve fazer isso. Você entende o que o pastor está pregando? O homem de Deus, o único que tem direito de reprová-lo é quem o trouxe, que é Jesus. É ou não é? Eu e você temos que nos apresentar obreiros aprovados diante de quem? Que não tenha do quê? Que maneja bem a palavra do Evangelho. Ou seja, não creiais no amigo, nem no companheiro. Guarda a porta da tua boca sobre aquela que recrina no teu peito. Porque não é porque a pessoa deseja lhe derrubar que ele acabar com você, não é isso, é inconsciente. Pensa uma coisa e acha que é aquilo que está certo e vai embora. Você entende o que o pastor está pregando? E não é assim. Tudo é com oração. Tudo é com o quê? Você está pensando mal de alguém? Ajoelha ali no cantinho, vai orar. Vai orar. Não é verdade, igreja? Ora ali e pede para Deus tirar isso de você. Porque às vezes você mesmo que está se tornando inimigo da pessoa. Ou eu mesmo. Nós temos que viver o que a Bíblia está ensinando. A amizade do mundo é inimiga de quem? Quando a pessoa começa a amar as coisas dessa terra, ela abandona as coisas de Deus. Lembra que Demas, está escrito, né? Abandonou o apóstolo Paulo, amando as coisas desse mundo, do presente século. O apóstolo Paulo foi abandonado várias vezes. Lá no Oriente, na Ásia, muitas vezes. Umas vezes no Oriente, outras vezes na Ásia. Então, você vê que o apóstolo Paulo não parou não. Não desistiu não. Mas o apóstolo Paulo, a confiança dele estava em Deus, porque o único advogado que se apresentou para defender o apóstolo Paulo foi Jesus. E ali tinha amigos formados, pessoas cultas, né? Mas na hora, meu irmão, para defender a obra de Deus, só restou o apóstolo Paulo. No momento tem uma multidão, muitas das vezes. Mas para defender a obra de Deus, tem que andar no Espírito mesmo. Porque há uma multidão que se levanta contra a obra de Deus no mundo espiritual. É muita pedra de tropeço. Coloca aí a palavra. Apóstolo Paulo, abandonado, não por Deus,
procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. Quando a pessoa começa a amar esse mundo, a primeira coisa que ela quer fazer é o quê? Mas você acha que Demas abandonou de uma vez? Não. Primeiro causou muita confusão no lugar, muita contenda, muitos problemas. Você está entendendo ou não? Para depois ir. A pessoa, quando ela está andando carnalmente, ela não vai embora de uma vez. Ela primeiro causa muitos problemas, muitos males. Muitos males. Mas eu e você temos que viver na fé. O apóstolo Paulo disse: eu sinto as dores de parto até hoje, até Cristo dar a luz de vocês aí, até Cristo brilhar na vida de vocês. Porque entendemos que tem tristeza, até eu não tenho. Até eu não tenho. Entendemos que tem luta, até eu não tenho. Mas nós entendemos também que tem muita falta de espiritualidade, que não fala nada. Não tem diálogo, não conversa. Então é falta de espiritualidade. Se tem tristeza, tem luta, o que mais a gente tem aqui é ouvidos para ouvir. É ou não é? Então é carnal também. Sim ou não? Eu estou assim porque eu estou triste. Não é verdade? Então fala porque está triste. Não é verdade? Sim ou não? O que mais tem é ouvido, não é verdade, igreja? Eu estou triste, então vamos falar porque eu estou triste. Eu não falei aqui porque eu estava triste. Agora eu vou ficar de altar. Aí você, quem foi, pastor? Estou triste. Não é verdade ou não é? De onde vêm as contendas? Qual é a origem das contendas? Eu vou mais a fundo, posso ir mais a fundo? Sabe de onde vem a origem das contendas? Da amizade com o mundo. Algum tipo de amizade está tendo com o mundo. Alguma coisa. Hoje eu orei, eu pedi para Deus me revelar. Falei: Senhor, me revela. Se é da minha parte, Senhor, revela também. Porque o Senhor é bom para com todos. Se é da minha parte, revela. Se é da parte de fulano, revela. Se é da igreja, revela. Para que mostre. Porque se tem coisa errada, onde tem fumaça tem o quê? Então que Deus revele. Para não ficar escondido as coisas, sabe? Que a gente quer entender porque há algumas atitudes. A gente quer entender isso, não quer? Às vezes você está bem com a pessoa, né? Um amigo, não é verdade? Um irmão da igreja. De repente a pessoa está cara feia para você. Isso dói demais, rapaz. Tinha um aqui que estava no meio de nós. Deu em cima da obreira, casada. Aí nós chamamos para conversar. Ficou com ódio da gente manifestado na rua vários dias. Endemoniado na rua vários dias. Pedindo esmola e tudo na rua. Voltou do hospital. Passa por nós e nem olha pra gente. Não é verdade? Ainda estão me caluniando, né? Está vendo? Você vê como é que é? Mas foi revelado, eu já estou despreocupado. Amém, igreja? Aí eu já estou o quê? Despreocupado. Foi o quê? Revelado. Você está entendendo o que o pastor está pregando? Então o que a Bíblia está nos ensinando hoje? Ficar firme com Deus. Ficar firme com o Senhor. Porque as contendas, a origem dela é isso mesmo. Glória a Deus. A origem é a carnalidade. Se alguém vive com contenda com você, mesmo sendo da igreja, não fica se explicando para a pessoa não. Não fica querendo saber o porquê dela não. Deixa que Deus mostre o que está ali atrás. Porque quem vive com contenda, espírito faccioso, há todo tipo de coisa ruim. Está escrito aí na palavra. Aonde há contenda e espírito faccioso, aí também há todo tipo de coisa ruim ali atrás. É melhor que Deus revele, não é verdade, igreja? É, porque onde tem isso aí, tem todo tipo de coisa ruim.
Tem todo tipo de coisa ruim. Então, o que mais vai acontecer é você estender a mão para alguém e essa pessoa falar mal de você. Mas pelo menos você já sabe o que está por trás, você entendeu? Não? O ruim é quando fica ali disfarçando, né? Maquiagem não é. É melhor que Deus revele logo e cada um siga o seu caminho. Que pelo menos você tem paz, não é verdade? Sim ou não, igreja? Pelo menos tem paz. E tem algo mais importante que a paz aqui na terra? A nossa paz é Jesus. Glória a Deus. Conseguiu achar aí? Está onde? Tito? Tiago, né? Coloca aí. Olha lá a palavra ali, ó. Essa muralha ficou bacana, não ficou? Ela vai ficar mais bacana quando cair a muralha da sua vida, em nome de Jesus. Amém? Coloca aí a palavra, por gentileza, lá, ó. Se pelo contrário tendes em vosso coração o quê? Inveja amargurada. Uma inveja seguida do quê? De amargura. E sentimento faccioso, revoltoso. Nem vos glorie disso. Nem mintais contra a verdade. Então, não é bem essa não, mas você vai achar aí. Mas faz parte. A Bíblia diz assim: aonde há inveja, espírito faccioso, há também todo tipo de coisas ruins. Ou seja, eu e você somos pecadores, falhos, mas nós não podemos aceitar isso dentro da gente. Nós somos livres. Onde há o Espírito de Deus, há o quê? A liberdade. Ali diz que tudo que vem do alto é puro. Não foi isso que disse ali depois, ó. Olha lá, aí, ó. É isso aí que eu quero ver, ó. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão. Aí, ó. De onde vem essa confusão? Olha lá. Pois onde há o quê? E o quê? Aí há o quê? Tudo que é ruim está aí. Não fica pensando, é um momento difícil. Não, se a pessoa está desse jeito, tem coisa ruim até umas horas lá dentro. Pode ser o Papa. Pode ser um obreiro, um pastor. Está com isso aí? Eu creio na verdade da Bíblia. Está entendendo o que o pastor está pregando? Quem conhece a verdade não pode andar com isso aí não, rapaz. Está repreendido em nome de Jesus isso aí. Quem conhece a verdade tem que andar puro, limpo. Aí começa a surgir contenda em todo lado. Se não tiver um homem de Deus, acaba afetando muitos irmãos ali. Alguém que tem visão espiritual para cortar. Você entende o que o pastor está pregando? Acaba afetando muitas pessoas. Porque o bem é difícil a pessoa pegar, mas o mal é muito fácil. Sabia disso? O bem é muito mais difícil das pessoas absorver. Vou dar um exemplo. Eu prego para você a palavra todo dia, não prego? Você não vê as horas, você não conta quantas horas eu fico aqui no ano pregando, não é verdade? Monte, essas coisas, choro, lágrimas, atendimento, você não conta, conta? Nem percebe muitas vezes, nem lembra. Agora se alguém falar o mal de mim, rapaz, é mais fácil você acreditar nele. É verdade. Principalmente quem tem esse sentimento aí. Por isso agir com o sentimento não vem de Deus. Nós temos que agir na fé, na palavra. Alguém fez mal para você? Deixa aí, vai em frente. Glória a Deus. Enquanto a pessoa acha que alguém fez mal e ninguém fez mal para ela, e ela mesma que está com mal. Acontece. Não, tem pessoas que acham que os outros estão fazendo mal para ela. Está entendendo?
E na verdade ela está fazendo mal para ela mesma. Quantas vezes aí você viu pessoas entrando na escola armada, matando as crianças? Dizendo que eles fizeram mal para ele. Ele mesmo que está causando mal para ele mesmo e colocando a culpa nos outros. É tanto que você vê que era demônio, porque matar os outros vem de onde? Do diabo. E ainda se justificando que sofreu bullying. E os repórteres, tadinho, leva para casa para criar um tadinho desse aí. De preferência dá um fuzil na mão dele. Não é verdade? Leva um coitadinho desse para criar. É um mundo, amor, falso. Liberta os ímpios e prende os justos. É assim, a terra é assim. Ou seja, aonde há, coloca lá novamente, ó. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie. E lá no 15 diz: esta não é a sabedoria que desce lá do alto. Antes é o quê? Antes é o quê? Terrena e o quê? Está agindo como animal terreno e no final demoníaco. Ainda bem que a Bíblia que está falando. Se eu falar isso com alguém, sou até processado. É ou não é? Tem gente que está remoendo aí para não aceitar a palavra. Imagina se eu falasse. Sim ou não? É assim. Quando você anda no Espírito, jamais você vai querer reprovar as coisas de Deus. Porque tudo que vem do alto é puro. Coloca lá, ó. Vamos pintar a parede da igreja? Aí chega um obreiro. De novo. O que é que está aí por trás? E todo tipo de coisa ruim, não é verdade? Porque está vendo do alto. Vamos pintar a casa de Deus, vamos restaurar o altar, vamos deixar a casa de Deus bonita, não é verdade? Tudo que vem do alto é o quê? Coloca lá, ó. A sabedoria, porém lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de quê? De bons, imparcial. Obrigado, Jesus, por me defender aí. Imparcial. Não tem acepção de pessoas, trata tudo igual. Está entendendo o que o pastor está pregando? E sem o quê? Quando você vê um tratando um, sabe como é que é? Fazendo panelinha na igreja, você já viu isso aí? Cuidado, hein, nego? Para com isso. Amém? A sabedoria que vem do alto é pura e é imparcial, pacífica e sem fingimento. Se todos concordarem, o dom perfeito de Deus vai estar na vida de todos. Mas sempre tem um. Infelizmente. É ou não é? Lá quando Jesus pregava, tinha... Quando não era Tomé, era Filipe. Quando era Filipe, era Pedro. Quando era Pedro, era Judas. Então Jesus falou: vai ser assim a guerra. Mas fique firme. E Jesus acabou ganhando todos. O único que perdeu foi o filho da perdição. Mas Jesus falou: é desse jeito. Vai lapidando do lado, vai lapidando do outro. Uma hora o negócio dá certo. Não desista não. É ou não é? Eu vi uma mensagem, achei bonita. O evangelista João colocou no status dele.
O evangelista João colocou bem assim: o problema não está na liderança, porque Pedro negou Jesus 3 vezes, Judas o traiu, Tomé duvidou. Então o problema não foi a liderança, o problema está em nós. Amém? Porque é mais fácil achar alguém para jogar uma pedra, não é verdade? É ou não é? Até fisicamente falando, é mais fácil você acertar uma pedra de alguém do que acertar em você mesmo, né? Não é verdade? Então o problema está em mim e está em você. Olhe para dentro de si e veja, faça uma autoanálise. Por isso a Bíblia diz: examine o homem. Para de andar com máscara. Para com isso, quem estiver assim. Eu não estou falando que você está. Tem muita pessoa ouvindo essa palavra hoje, não tem? Para de andar com o quê? Com máscara. Seja verdadeiro. Deixa todo mundo ver seus defeitos. É bom que você muda. Não é verdade? Isso é a melhor coisa, trazer para a luz. Você entendeu ou não? Do que ficar fingindo ser uma coisa que não é. Isso aí vai acabar matando a pessoa. Ela vive deprimida, sabe? Porque quer ser o que não é. É tanto que você vai se conhecer agora. É só você ficar longe do seu pastor, da sua missionária, ou longe dos seus irmãos. Você sabe que você não é o que você diz que é. Porque quando está só já é outra coisa, totalmente diferente. Quando está no mundo, vamos dizer, né? Por aí. O diálogo é diferente, tem até gira. É, rapaz, Deus está falando. É. Eu não me lembro se foi aqui ou foi em outro lugar. Uma mulher chegando a obreira, com o nome, sabe? Eu falei: obreira, não pode deixar de xingar não, rapaz. Isso é autoridade. Ah, não, minha amiga. Eu falei: ela é convertida não? Eu falei: rapaz, o negócio está feio. Você está vendo como é que é? A amizade do mundo é inimiga de Deus. Não adianta. Você que ainda tem aquele sentimento de amizade e que precisa de coisas por fora para ser feliz, precisa de um amigo. Tem gente que diz que é de Deus, mas tem um amiguinho, uma amiguinha que liga para fazer fofoca. Você entende o que o pastor está pregando? Está ouvindo essa palavra, mas não pode falar mal de mim para vocês. Vai ligar para alguém bem longe. Você entende o que o pastor está pregando? Como se Deus não estivesse ouvindo e vendo tudo. E vamos continuar pregando a verdade, a palavra de Deus. Vamos seguir em frente, continuar. Seguindo em frente. Porque Jesus, o dono de tudo, eles quiseram reprovar Jesus. Procuravam alguma coisa para acusar Jesus? Procurava? Sim ou não? Todos que estão de frente de um trabalho vão ser perseguidos. Todos. Pedro foi perseguido? João? Paulo? Rapaz, até Paulo. Tiago? André? Então você também vai ser perseguido se você serve a Deus de verdade. E quando você é verdadeiro, que aí que a lenha desce. Porque as pessoas aqui no Brasil, muitas das vezes eu digo no Brasil porque eu moro aqui, né? Mas tem em outros lugares também. Mas como a doutrina aqui foi ensinada contrária, eles acham que o humilde, a pessoa fala que fulano é humilde porque é pobre. Humildade não tem nada a ver com pobre. Olha o que ensina. Não sei quem é humilde. Eu falo: humilde por quê? Ah, é pobre. Não. Humildade não tem nada a ver com pobreza. Pobreza é o quê? É pobreza. Humildade é humildade. Tem pobre que não é humilde. E tem rico que é humilde. Tem rico que não é humilde. E tem pobre que é humilde. Ele não é humilde porque é pobre. Ele é humilde porque ele serve a Deus.
Então você vê que eles confundem o quê? As palavras. Quando você fala, por você viver num país livre, e você fala com a liberdade que Deus te deu para falar, mesmo sem ferir a honra de ninguém, eles te chamam de grosso, de ignorante, porque eles não sabem nem o que estão falando. Porque para eles o bonzinho, o educado é o que mente, que engana, que bajula, para manter a falsa paz com todos. É ou não é? Mas como nós aprendemos a ter uma fé sem fingimento, a gente não temos papa na língua. Pregamos e falamos e ponto. Amém, igreja? Glória a Deus. Quem compreendeu esta palavra? Fica de pé e glorifica o nome do Senhor Jesus. Quem entendeu essa palavra aí? Nós temos que ter uma fé sem fingimento. Você tem que se analisar. Sabe o que está acontecendo muitas das vezes? Eu percebi que está acontecendo muito isso no dia de hoje. As pessoas estão observando mais os outros do que ela mesma. Você entende não? Sem ter nenhuma autoridade. Se tivesse pelo menos uma autoridade para observar, para aconselhar, para orar, não é verdade? Mas não, está observando para acusar, para apontar o dedo. Você entende o que o pastor está pregando? Fica olhando para um, olhando para o outro, mas não olha para onde? Tem que tirar a trave. Eu preguei isso esse dia, não preguei? Tem que tirar o quê? A trave. Começa a analisar o homem a si mesmo, amém, igreja? E depois ver quem é as crianças que estão acabando com os papéis da igreja, viu? Tem que ficar atento, de olho nas crianças. Pegaram um bolo assim de papel e jogar no lixo. Isso aí não procede de Deus, não. Eu estou falando isso, esse pastor é grosso, é ignorante. Não, quer que acabe com a obra, né? Está amarrado isso aí, não é verdade? É ou não é? Estão pegando os bolos de toalhinha para secar a mão, né? Estão jogando no lixo. Fica de olho que eu vou pegar. Esse malfeitorzinho, essa malfeitoria, vou pegar ela, ou ele. Amém? Glória a Deus, igreja. Vamos honrar a casa de Deus. Diga graças a Deus. A gente fala das crianças, né? Mas pode ser um adulto. Saber que tem gente que de algum jeito quer dar um prejuízo na obra de Deus, quer cutucar, não é verdade? Deixar a gente triste, né? É ou não é? Nervoso, sim ou não? Para me deixar nervoso é fácil. Agora para me acalmar é mais fácil ainda. O meu nervosismo é 5 minutos só. Depois já fico calmo, glória a Deus, igreja. Mas tem gente que não fala nada, rapaz. E essas pessoas, ela não fica nervosa 5 minutos só. É 5 dias, 6 dias, 1 ano, 6 meses. É ou não é? É ou não é? Não tem gente que é assim? Parece que é calmo. Quem já conheceu pessoas assim? Parece ser calmo. Quem já conheceu pessoas assim? Mas um dia tu entristeceu ela parou de falar com tu. É calmo isso? É nada, rapaz. Calmo muitas das vezes é aquele que fala, mas na mesma hora está abraçando, está perdoando. Glória a Deus. Levanta para o céu a sua oferta. Levanta para o céu o dízimo. Apresenta para Deus aí em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, abençoa as mãos de todos, Pai. Que eles possam, meu Deus, prosperar, crescer, multiplicar na terra. Eu sei que essa palavra, meu Deus, foi uma palavra muito abençoada para os que estão de coração limpo. Mas aqueles, meu Deus, que estão procurando tropeço na obra, aqueles que querem, meu Deus, achar dificuldade, eles só escutam aquilo que eles acham que é para a morte, para a destruição, e começam a pensar coisas vãs. Mas os que estão aqui com as mãos levantadas, que acompanham pela internet, na fé, sabem que foi para abençoar. Eu os declaro abençoados em nome de Jesus Cristo, para a glória de Deus. Diga amém? Diga graças a Deus.
Todos venham receber uma unção na palma da mão. Todos venham. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Tá ansioso porque você não faz ideia do que estou fazendo. Nem tente entender, mas essa prova está te amadurecendo. Onde você vê deserto, eu vejo o processo. Onde você sente dor, eu vejo experiência pra você contar. Quando lá chegar, você só enxerga perda, mas é livramento. Porque antes do alívio tem o sofrimento. Não permita que essa luta roube a sua paz, mas deixa eu trabalhar do meu jeito. Deixa acontecer no meu tempo. O amanhã não te pertence, só confia em mim. Deixa teus projetos comigo. Deixa eu cuidar dos teus sonhos. Os meus planos são melhores. Onde você vê deserto, eu vejo o processo. Onde você sente dor, eu vejo experiência pra você contar. Quando lá chegar, você só enxerga a perda, mas é livramento. Porque antes do alívio tem o sofrimento. Não permita que essa luta roube a sua paz, mas deixa eu trabalhar do meu jeito. Deixa acontecer no meu tempo. O amanhã não te pertence, só confia em mim. Deixa teus projetos comigo. Deixa eu cuidar dos teus sonhos. Os meus planos são melhores. O que olhou não viu, ouvido não ouviu, e nem sequer subiu ao seu coração. É o que eu planejei, é o que eu preparei, é o que eu reservei pra você. O que olhou não viu, ouvido não ouviu, e nem sequer subiu ao seu coração. É o que eu planejei, é o que eu preparei, é o que eu reservei pra você. Deixa eu trabalhar do meu jeito. Deixa acontecer no meu tempo. O amanhã não te pertence, só confia em mim. Deixa teus projetos comigo. Deixa eu cuidar dos teus sonhos. Os meus planos são melhores. Deixa eu trabalhar do meu jeito. Deixa acontecer no meu tempo. O amanhã não te pertence, só confia em mim. Deixa teus projetos comigo. Deixa eu cuidar dos teus sonhos. Os meus planos são melhores. Bem forte para Jesus. Amém. Antes do alívio vem um sofrimento. Amém, igreja? Levanta para o céu as chaves. Vamos abençoar as chaves. Levanta para o céu. Domingo vai ser a nossa vitória em nome de Jesus. É o grito da vitória do povo de Deus. Senhor, em nome de Jesus, abençoe e consagra este azeite, Senhor. Coloca o teu poder, a tua unção. Pai, toca
do mais profundo da alma. Quando ungir a chave, Senhor, receberem a unção com óleo ungido, eles levarão para casa o poder do Senhor. Portas abertas estarão diante deles. Livra, meu Deus, de todo mal, Senhor. Aqueles que estavam sendo enganados, iludidos por pessoas no mundo dizendo que eram amigos, e muitas das vezes não eram, Senhor. Que eles possam abrir os olhos e ver que o Senhor é que cura, que salva, que restaura. É o Senhor que liberta. Pai, eu os abençoo em nome de Jesus. Leva eles para casa, guardados, livrados e protegidos, em nome do Senhor Jesus. A igreja diga amém. Diga graças a Deus. Igreja, levanta a mão direita para cá. Diga: pastor, a paz do Senhor. Esse culto foi uma bênção. Aprendemos que as contendas, a origem vem dos prazeres, das cobiças, da carne. Senhor, em nome de Jesus, aprendemos com a palavra de Deus, com a palavra do Senhor Jesus. Diga: pastor, a paz do Senhor. Tchau, pastor. Deus abençoe em nome de Jesus, igreja. Deus abençoe.